Deixa eu falar com o Thiago Silva. Vem cá. Lembra daquele caso do empresário aqui de Curitiba que morreu dentro da delegacia em São Paulo? Esse caso aconteceu de uma grande repercussão, teve uma grande repercussão. E assim, ele teria sido chamado para ir até a delegacia por conta da namorada, que prestava um boletim de ocorrência contra ele. Pois bem, a gente tem novidades dessa história. Thiago Silva acompanha essa novela desde o início. Ô, Thiago, tem uma pergunta para você. A justiça já descobriu quem é a verdadeira viúva? Porque disseram que esse cara tinha duas esposas, você entrevistou uma delas, a outra não quis dar entrevista, ficou se escondendo, você falou com o advogado dela. Afinal de contas, quem é a verdadeira viúva nessa história? Bem perto de um desfecho por parte da justiça essa história, porque no papel o Paulo era casado com a Samara. A Samara, inclusive, apresentou aqui na época no Balanço Geral a certidão de casamento. Foi a Samara, inclusive, que esteve em São Paulo, que fez a liberação do corpo no Instituto Médico Legal, o corpo do empresário aqui de Curitiba, que foi a São Paulo realizar um evento, foi participar de um evento com a mulher Juliana, se intitulando assim, mulher verdadeira dele. A Juliana estão em São Paulo, há um desentendimento, há uma briga, a Juliana chama a polícia, o Paulo é levado até a delegacia, lá ele morre, esse inquérito está tramitando lá, a morte dele pela polícia de São Paulo, e a Justiça do Paraná ainda não definiu quem é a verdadeira esposa, porque segundo a Samara, a mulher que tinha lá o papel, de casada com ele no cartório e tudo, ela alega que o marido tinha bens, carros, dezenas de carros, dinheiro, apartamento de luxo em condomínio chique aqui de Curitiba, e até hoje a Samara não viu a cor do dinheiro, absolutamente nada. A Juliana diz que vivia com ele quando ele morreu, que a verdadeira esposa era a Juliana, que saía com ele, que estava com ele o tempo todo. Juliana, inclusive, que engravidou e teve um filho do empresário do Paulo. O fato é que tem um inquérito rolando no 2º Distrito Policial. A Juliana procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência porque disse que alguns vídeos íntimos dela com o Paulo foram colocados em redes sociais por parte da Samara. E esse inquérito também está perto de ser concluído. A gente conversou com o advogado Dr. Nilton Ribeiro, que deu detalhes de como anda toda essa confusão, e você acompanha agora no Balanço Geral. A Juliana, então esposa de Paulo, que tinha um filho, inclusive, com Paulo, foi vítima da ex-mulher de Paulo, da Sara, quando a mesma começou a divulgar cenas de nudez envolvendo a Juliana e o Paulo, o que é um outro crime, um crime contra a mulher, um crime gravíssimo. Hoje este inquérito, o 2º inquérito, está no 2º DP aqui da capital paranaense, aguardando um relatório da autoridade policial. Juliana, então esposa de Paulo, estavam na capital paulista quando houve um problema, um desentendimento entre os dois, que acabou na delegacia de polícia na capital do estado de São Paulo. E numa situação bastante inusitada, Paulo é morto por policiais militares dentro da delegacia em São Paulo, inclusive com disparos de arma de fogo pelas costas. Fato que está sendo analisado pela delegacia de polícia de São Paulo. A Samara se diz, então, a esposa verdadeira. Estava em Manaus quando o Paulo, empresário, foi morto. A Juliana se diz a esposa atual. Elas ainda brigam pelos bens deixados por ele, carros, propriedades, contas bancárias. Isso ainda não foi definido pela justiça. O que está perto da conclusão é o inquérito que tramita no 2º Distrito Policial aqui em Curitiba. Delegado Osmar Antônio Dequi, que é o chefe dessa investigação, onde a Juliana pede justiça por ter vídeos íntimos numa rede social. Furlan. Thiago Silva, obrigado por se atentar, aliás, a essa história e não deixar esquecer. Vamos seguir acompanhando.